seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Conexão Cliente. Como você sabe, um programa que vem falar para você sobre experiência do cliente, sobre empreendedorismo, desenvolvimento humano, carreira. E hoje eu estou aqui com o Vicente Gonçalves, CEO da Human Change Management Institute, autor dos livros The Human Change Management Body of Knowledge e Gestão de Mudanças para Abordagens Ágeis. O Vicente também é palestrante e consultor especializado em gestão da mudança. E hoje o nosso tema é Gestão de Mudanças como Diferencial Competitivo. Vicente, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de extrema relevância para quem está nos assistindo. E quero te agradecer, com certeza, por dividir com a gente um pouquinho dessa técnica tão importante que é a gestão da mudança. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui e falar desse tema que, de fato, é muito relevante nesse momento de enorme transformação que nós estamos vivendo. Sem dúvida, Vicente. E olha, Vicente, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional, porque ela realmente é muito inspiradora e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de ouvir. Ok, obrigado. Bem, eu comecei minha vida estudando arqueologia, na realidade, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, aparentemente, embora na arqueologia você tenha a base, a antropologia, então isso de fato tem uma influência quando a gente fala da questão humana, quando a gente fala de cultura. Mas eu já fiz um montão de coisas na vida, eu já criei escargot, eu já vendi sanduíche sobrenatural. Depois eu entrei na faculdade, fui estudar tecnologia da informação, fiz um curso de programação, comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, até que um dia eu já tinha concluído a faculdade, eu passei em frente a uma casa, estava escrito Escola de Teatro. E eu falei, poxa, que interessante, porque eu trabalhava, estudava à noite, e de repente minhas noites tinham ficado vazias, porque eu já não tinha mais aquele compromisso de ir para a universidade, e eu resolvi, então, entrar para ver o que era, como é que era. Fiz um teste, passei, descobri que era uma escola profissionalizante. Dali saíram vários grupos de teatro, e eu fui junto, larguei tudo, fui viver de teatro. Durante uns 3 anos, fiquei fazendo teatro, até que a vida no mundo da arte é muito legal, mas é uma vida dura e não batia com outros sonhos, outros desejos que eu tinha. Aí eu continuei fazendo teatro, depois eu passei quase que mais uns 15 anos dando aula de teatro para comunidades carentes, mas eu voltei para a minha carreira aí como trainee numa grande empresa de consultoria. Nessa virada eu também me aprofundei ainda mais em tecnologia, ainda mais em gestão. Iniciei na carreira executiva, fui head de IT, de tecnologia da informação, fui executivo em várias empresas, mas faltava alguma coisa. Eu percebia, eu tive a sorte de viver assim a curva da transformação no momento em que nós saímos daqueles grandes computadores para a chegada do PC, do laptop, depois internet, fotografia digital, essas coisas que a geração que chega hoje já nem consegue imaginar como nós vivíamos sem telefone celular. E toda essa transformação estava como parte da minha vida no momento que eu era executivo de TI, que eu percebia que muito mais do que difícil do que mudar ou introduzir uma nova tecnologia era conseguir que as pessoas acompanhassem essas mudanças e, de fato, isso se transformasse num diferencial competitivo para a organização, se transformasse numa vantagem num mercado que foi ficando cada vez mais competitivo e, principalmente, com mudanças cada vez mais aceleradas. E foi esse o momento em que eu resolvi, para tudo, eu já tenho uma bagagem, eu já tenho uma história em relação à gestão de mudanças organizacionais, é isso que eu quero fazer, eu acho que é isso que falta para que as coisas deem mais certo. E foi aí que nós escrevemos, eu em parceria com a Carla Campos, que é minha sócia e minha esposa, então é minha sócia integral mesmo. Sim. Nós escrevemos nosso primeiro livro, Gestão de Mudanças, o Fator Humano na Liderança de Projetos,
que depois evoluiu, foi traduzido para o espanhol, para o inglês, e hoje está em mais de 30 países como parte de um programa de treinamento que é justamente o Human Change Management Board of Knowledge. Esse é o nosso livro básico. Tem agora uma versão para o mundo ágil, que é bastante importante para o que a gente está vivendo, com essa transformação acelerada. E isso, o Human Change Management Institute ainda não tem nem 10 anos, vai fazer 9 anos agora em julho, e em muito pouco tempo a gente alcançou um espaço, talvez porque faltasse isso no planeta desta maneira estruturada, não que não existisse gestão de mudanças, mas desta maneira, com essa abordagem, com essa pegada, que começa com human, com o lado humano, para depois chegar nas mudanças organizacionais. Quer dizer, a gente faz mudança organizacional através das pessoas, junto com as pessoas, e não apesar das pessoas. Em resumo, é isso. Hoje aqui estou, sou CEO, viajo pelo mundo falando deste tema super agradável, e espero continuar por muito tempo, porque esse é um universo tão vasto que, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, você sempre descobre que sabe muito pouco em relação ao comportamento humano, enfim, em relação ao que a gente precisa aprender para transformar as pessoas e ajudar, porque a gente não muda o outro, né, mas ajudar as pessoas em seu processo de transformação e ajudar as organizações também em seu processo de organização. Com isso também a gente ajuda a sociedade na sua mudança contínua. Perfeito, perfeito, concordo. Eu também acho que precisava de uma abordagem como essa nesse tema, que, sem sombra de dúvida, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, se torna cada vez mais urgente. E aproveitando, então, Vicente, queria que você falasse um pouquinho o que é efetivamente a gestão de mudança, tá? E em quais situações ela pode ser aplicada numa organização. Legal. Bem, a definição clássica de gestão de mudanças é a disciplina que apoia pessoas e organizações a sair de um estado atual para chegar num estado novo, enfim, algum local, alguma maneira nova de fazer alguma coisa, algum estilo diferente, qualquer transformação que você vá promover. De fato, é uma disciplina, muito mais do que uma área de conhecimento apenas, porque como uma disciplina, ela tem um conjunto de boas práticas, de técnicas, de ferramentas, de metodologia. E existem hoje diversas escolas no sentido de caminhos de se compreender e de se aplicar à gestão de mudanças, desde escolas de gerações anteriores, que têm uma inspiração mais acadêmica, mais psicológica. Claro que a psicologia é extremamente importante quando a gente fala de ser humano, não à toa, quem escreveu o Eisenbach comigo foi uma psicóloga, mas assim como na psicologia, por exemplo, você tem uma linha que trabalha com base na inspiração de Freud, de Lacan, de Jung, você tem também outras linhas, como a terapia cognitivo-comportamental, a logoterapia. Você tem diversos caminhos para atingir o mesmo objetivo. Isso vale para a gestão de mudanças, que está hoje na sua terceira geração, é o que há de mais novo, inovador, transformador em termos de gestão de mudanças, mas não quer dizer que seja melhor do que a segunda geração. Aqui é diferente do mundo tecnológico, né? Conforme vão chegando gerações novas, as anteriores vão ficando obsoletas. No mundo das ciências humanas, as gerações se somam, se complementam, trazem diferentes abordagens, mas não negam seus conceitos fundamentais. Ao contrário, bebem nessa fonte fundamental. E o que faz muita diferença para as empresas está ligado à pergunta que você fez: em que circunstâncias a gente deve aplicar a gestão de mudanças? E geralmente eu respondo esta pergunta com uma outra pergunta. Na mudança que você está promovendo, no projeto, no programa que você está fazendo, tem pessoas envolvidas? Isso de alguma forma vai tocar no ser humano? Invariavelmente a resposta é sim. E eu digo, bom, se sim, você vai precisar gerir as mudanças, porque mudar não é fácil para ninguém. Enquanto você está no campo
das ideias, das intenções, parece que está tudo bem, mas quando você vai para o campo da ação e as pessoas sentem o desconforto da mudança, sentem o reflexo dessas mudanças no seu dia a dia, aí você vai precisar gerir e liderar as mudanças. Perfeito, perfeito, muito bem respondido. E quando a gente olha para a gestão de mudança como diferencial competitivo, queria que você também citasse um pouco, explicasse um pouco como isso se dá, como que uma empresa que usa a gestão de mudança se torna mais competitiva, por quê? Legal. Excelente pergunta, porque, Giovana, para você ter uma ideia, existem vários estudos de fontes diferentes. Eu vou citar uma porque é 100% isenta e conhecida, então é uma fonte de estudos, que é um instituto norte-americano chamado Kotter International. Kotter vem do John Kotter, que é o grande mestre, ainda vivo, que criou os conceitos fundamentais de gestão de mudanças. E os estudos do Kotter International mostram que apenas 30% dos programas de transformação, de mudanças nas organizações são bem-sucedidos. Isso quer dizer, imagine você como acionista, como presidente, como diretor de uma organização, ou mesmo como alguém que está lançando uma startup. De cada 10 coisas que você faz, apenas 7, apenas 3 vão dar certo. 7 vão dar errado. E o fator principal que faz com que dê errado, claro que existem questões tecnológicas, mercadológicas, mas o elemento central, quando você fala de mudança, é o ser humano. Então, é um enorme diferencial competitivo uma empresa ter esse olhar humano e ter a técnica, o conjunto de uma abordagem estruturada com um conjunto de boas práticas que vai permitir que ela transforme aquilo que está na sua estratégia, que é de fato o que ela pretende fazer, mas até então, só ter uma estratégia não transforma a organização, você precisa ser capaz de implementar esta estratégia. E existe um gap enorme entre pensar ter uma boa estratégia e ter a competência de implementar. Implementar também vai passar por diversas variáveis, e uma delas é a variável humana. E eu posso te dizer que empresas podem ser muito bem-sucedidas em entregar um programa ou um projeto no prazo, no custo, no escopo, com a devida qualidade, porém, apesar disto tudo, ela pode não alcançar os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada, que fizeram com que ela fizesse um grande investimento na sua transformação, por falta de engajamento. Essa é uma palavra-chave em gestão de mudança. Por falta de aceitação das mudanças por parte do seu corpo funcional, de seus clientes, de seus fornecedores. Portanto, trabalhar com as pessoas, e aí a gestão de mudanças vem exatamente aí. Ela se integra, principalmente na terceira geração de gestão de mudança, é uma visão de integração de mudanças com projetos numa coisa única, porque todo projeto vai introduzir mudança na organização. E, aliás, toda mudança deveria ser estruturada como um projeto também. Daí a relevância de você ampliar a taxa de sucesso que a sua organização pode ter em alcançar os seus objetivos estratégicos, introduzindo mudanças na organização, para que a sua organização não fique obsoleta, que ela alcance uma maior produtividade, rentabilidade, longevidade, que hoje é uma questão de sobrevivência para as organizações. Se o mundo está em profunda transformação, como poderão as empresas que sobreviverão a tudo isso não mudar? A única maneira de sobreviver é mudar. Aliás, já dizia Heráclito de Éfeso, um filósofo grego que viveu há 2.500 anos atrás, ele cunhava uma frase fantástica dizendo: nada é permanente, exceto a mudança. Se tudo está mudando, se as organizações estão mudando, se o comportamento do consumidor, dos nossos clientes, também está em mudança, a sua organização também precisa mudar. E se você trabalha numa organização e sua organização está mudando, você também precisa mudar, porque as pessoas também ficam obsoletas. E quando ficam obsoletas, a organização já evoluiu para um lado, você ficou parado na sua zona de conforto, você ficou preso aos seus paradigmas anteriores e a organização já não está mais nesse momento. Você provavelmente vai acabar
ficando de fora desta nova organização que se reinventou. Isto é ter a gestão de mudanças como um diferencial competitivo, como ter essa capacidade de se reinventar continuamente. Aliás, é o que nós chamamos de transformação organizacional. Muito se fala de transformação digital, porque, de fato, vivemos um momento em que o mundo digital está introduzindo muitas mudanças na organização, porém, mais importante do que só introduzir tecnologia é pensar na organização como um todo. Isto é a transformação organizacional, evoluir pela tecnologia, mas em harmonia com a sua cultura, em harmonia com o que as pessoas podem entregar de melhor do ponto de vista de comportamento organizacional. Como nós falamos no início, né? Esse momento em que nós estamos vivendo, principalmente, né, é um momento que toda organização, que todo negócio vai estar passando por algum tipo de mudança, né? A pandemia nos impôs esse cenário. E aí, quando você pensa em uma abordagem que vai proporcionar a você eficiência, economia, né? Você não vai desperdiçar recursos, porque cada vez que você coloca um projeto na mesa, que você começa a implementar, e você não mede as possibilidades de problema que essa mudança pode acontecer, você está elegível a ter recursos desperdiçados. Pode acontecer, é lógico. Então, eu acho que a gestão de mudança vai atuar também nesse sentido, você me corrija se eu estiver errada, e a gente olhar para as pessoas, né, como realmente um fator determinante para o sucesso. Você falou isso diversas vezes, tanto na primeira pergunta que eu te fiz, como agora. Então, sem sombra de dúvida, é algo que a gente precisa evoluir, que a gente precisa pensar como altamente estratégico. E você também citou algo muito interessante, né? O quanto que a gente tem que pensar como que os nossos clientes, os consumidores dos nossos produtos e das nossas soluções, o tempo inteiro estão em mudança, né? A cada onda econômica que acontece, como a gente está vendo agora, o comportamento do consumidor vai se moldando, ele vai mudando também, e a empresa precisa estar atualizada, e as pessoas precisam estar pensando como que isso se reflete, e ter uma abordagem como essa, orientando, elucidando, né, trazendo clareza, eu acho genial. Acho que com certeza é algo que engrandece, que traz competitividade, porque a empresa fica, obviamente, mais objetiva, mais eficiente. Mais ou menos por aí. É verdade. E em relação à experiência do consumidor, então, nós vivemos um desafio enorme, monstruoso, que nós nunca encontramos, talvez, na história da humanidade. Porque, pela primeira vez, nós temos 5 gerações de perfis completamente diferentes que convivem neste mercado consumidor, inclusive até no mercado de trabalho, por conta das pessoas estarem trabalhando mais tempo, até idades muito mais avançadas do que no passado, e você conviver e ter a capacidade, a competência de atender às demandas de um público tão diferente, tão diverso, com expectativas tão diferentes, isto por si só já é uma mudança. Característica de empresas que são adaptativas, que são ágeis no sentido de serem adaptativas, que conseguem fazer essa leitura da resposta que os seus consumidores estão dando às suas propostas como experiência de usuário. Nem tudo vai funcionar bem, faz parte do jogo você tentar hipóteses que podem não dar certo, você descarta ou ajusta ou lapida, mas você continuar entregando valor e valor percebido para esse cliente é um desafio muito grande, porque se você tem apenas um único cliente com um único perfil, é uma coisa. Mas quando você tem tantas gerações e com tanta diversidade, que é uma palavra que a gente vive hoje, né, no nosso dia a dia, aí você precisa mudar, e você precisa mudar a sua cultura para proporcionar sempre a melhor expectativa e experiência para o seu cliente. Isto é cultura organizacional, isso não é só
acerca de implantação de novas tecnologias ou, enfim, de inteligência artificial, o que for. Não, nós estamos falando de moldar uma cultura que tem um mindset, que tem um pensamento voltado para encantar o cliente continuamente. Isto vai desde a pessoa que abre a porta para o cliente até quem está lá no back-office emitindo uma nota fiscal, ou interagindo com seus fornecedores. Toda esta cadeia, de uma forma ou de outra, vai tocar nos seus clientes. Isso é cultura. Sem dúvida, perfeito, sem dúvida. É o que pregamos no CX, e é uma verdade absoluta. E, Vicente, durante a nossa conversa aqui, como eu citei, você, em alguns momentos, falou da importância das pessoas nesse processo, né, nos processos de mudança. E eu queria que você falasse para a gente qual é o olhar da gestão de mudanças para o fator humano. Por que é tanto importante? Todo o detalhe da coisa. Eu queria que você trouxesse isso agora, para a gente refletir um pouco. Giovana, pensa bem. As empresas são feitas de pessoas. Aliás, isso a pandemia nos mostrou muito claramente, porque nós temos empresas com milhões de reais em ativos, marca, mas está tudo parado, porque as pessoas não estão lá, não podem trabalhar, e nós estamos vivendo uma situação muito dramática. Essas pessoas que estão na sua empresa produzem um produto ou um serviço que vai atender às necessidades, demandas, anseios de outras pessoas. Mesmo quando é business to business, nós estamos falando de pessoas que produzem algo para outras pessoas que estão do outro lado representando uma outra empresa. Portanto, se você não entende de pessoas, você provavelmente não entende nada de gestão. Agora, nós estamos falando de pessoas que estão num processo de mudança aceleradíssimo por conta não só da questão da pandemia, porque a gente já vinha, na realidade, num processo de transformação muito grande, a pandemia deu uma acelerada em alguns aspectos. Mas nós estamos falando de um mundo que é líquido, que ele já não pode mais ser visto como um mundo em que você faz uma mudança hoje, espera alguns anos para fazer outra. Não, você precisará ter uma estratégia de mudanças contínuas. E essas mudanças só são viáveis com as pessoas. Quando as pessoas resistem à mudança, você provavelmente vai ter uma experiência muito negativa. E basta pensar na sua própria visão familiar. Se você programou aquele final de semana com um churrasco fantástico e tal, mas aí você tem um filho adolescente que não queria ter ido de jeito nenhum porque queria ter ido à praia com a sua turma. E ele vai emburrado, ele vai aborrecido, ele vai reclamar de tudo. Aquela tua vibe bacana do churrasco vai embora, porque houve resistência àquela jornada que você propôs para aquele final de semana, enfim, para o que você gostaria de fazer. Não é diferente nas nossas empresas. Quando há resistência, quando há antagonismo, ou seja, existem forças humanas jogando contra, essas pessoas precisam de ajuda. E isso é o lado bonito, fantástico, na minha opinião, da gestão de mudanças. Porque nós podemos ajudar essas pessoas, muitas vezes elas jamais saberão que por trás do sucesso da carreira delas, em alguns momentos, houve alguém preocupado em ajudá-la nesse processo de mudança e de transformação. Mas não tivesse sido assim, talvez essa pessoa tivesse ficado obsoleta, tivesse prejudicado a empresa, tivesse prejudicado os seus companheiros, aqueles que estão no entorno, e, consequentemente, teria também prejudicado a sua vida profissional. Então, a gestão de mudança, ela pega neste ponto humano de ajudar as pessoas para a sua própria transição. Nós não somos Human à toa, nós somos Human Change Management Institute, nós escrevemos o Human Change Management Board of Knowledge, que é esse corpo de conhecimento que, com base nas mudanças humanas, individuais, nós chegamos nas mudanças coletivas e nas mudanças organizacionais. Essa é a visão. E olha, todo antagonista, toda pessoa que joga contra uma mudança é um ser humano em estado de sofrimento, que precisa, antes de mais nada, de empatia e de ajuda, porque ele mesmo não está conseguindo promover a sua autogestão da mudança. E aí precisa vir um elemento de fora com uma abordagem estruturada para que isso dê certo. E só assim as organizações mudam também. Eu achei genial você trazer esse ponto, porque quando eu fiz essa pergunta, provavelmente
teve quem pensasse que você fosse falar que a abordagem, que a gestão da mudança, ela vai atuar com as pessoas para beneficiar a empresa, o projeto que a empresa está implementando. Mas veja que você colocou que ela também visa auxiliar as próprias pessoas, né? Ali, o indivíduo. Então, olha que incrível, né? Que a gente não está olhando, a gente vem com um olhar aqui que não é só o benefício da empresa, mas é um benefício bilateral, né? E tudo que a gente faz para as pessoas, ou tudo que as pessoas fazem por si também, elas vão levar para a vida, não é só para aquela empresa, não é só para aquele momento ou para aquele projeto. Aquilo vai ser para a vida dela toda. Então, eu acho que a contribuição da gestão de mudanças para as pessoas, ela vai muito além do projeto, ou do que ela está fazendo ali, ou para aquela questão específica, né? Vai para a vida, pelo que eu estou entendendo aqui. É verdade. E o que são as grandes empresas? Grandes empresas são empresas de pessoas que tiveram ideias geniais, mas que foram capazes de implementá-las com sucesso. Implementá-las como? Montando times de alto desempenho com pessoas engajadas. Então, tudo começa com o indivíduo, com o ser humano. É a partir daí que você consegue, de fato, criar as grandes organizações. Não tem uma só organização de destaque nesse planeta que tenha sido criado de uma maneira diferente. Então, esse, de fato, é um diferencial competitivo, e o que nós percebemos hoje, que foi uma grande mudança nesse aspecto, é que esta disciplina, que no passado, até cerca de 10, 15, 20 anos atrás, talvez, ela era uma disciplina basicamente aplicada num projeto, num programa, ela hoje se transforma numa disciplina estratégica, que você deve aplicá-la como boa prática desde o seu planejamento, desde as primeiras ideias estratégicas, passando pelo seu processo de priorização dos programas, do que você vai fazer lá no portfólio de programas e projetos. E, claro, depois tem seus aspectos táticos, operacionais, aplicados no processo de transformação. Mas isso começa desde a alta estratégia da organização. Essa, inclusive, é uma percepção muito clara de gênios do mundo estratégico, como Kaplan e Norton, que perceberam que existe um gap muito grande entre a competência que as empresas têm em pensar algo e implementar algo. Aliás, esse é o conceito de agilidade organizacional, a sua capacidade de reagir às demandas socioeconômicas, ambientais, tecnológicas, mercadológicas, com celeridade, com agilidade e com adaptabilidade. E isto tudo nós estamos falando de mudar, introduzindo uma série de processos, regras de negócios, inovações, novos produtos e serviços, junto com as pessoas. Aliás, quem terá a ideia daquilo que se vai lançar na organização são as pessoas, justamente, né? Quem mais vai pensar naquilo que você vai construir de novo, que não sejam as pessoas? Portanto, sem as pessoas, sem o ser humano engajado, não tem jeito. E quando a gente fala de pessoas engajadas, isto é muito bom para o corpo diretor dessa empresa, porque são esses os grandes promotores da sua marca. Quem primeiro deve adotar a sua marca, seu produto, seu serviço? A sua equipe, né? Se ela não o fizer, dificilmente seus clientes o farão. Então, a beleza dessa disciplina justamente está por aí, que é apoiar as pessoas para que elas consigam dar o seu melhor. Isso tem influência até na vida pessoal, melhora a qualidade de vida dessas pessoas, no bem-estar organizacional, e tem influência no resultado financeiro. Só para te dar um dado, Giovana, que eu acho assim fantástico e essencial. Pesquisa feita em 2020, apresentada num relatório do PMI, que é o Project Management Institute, numa série que chama-se Pulse of Profession. Então, eles acompanham e fazem pesquisas continuamente e vão lançando uma revisão do que está acontecendo na profissão. Olha que interessante. 91% dos CEOs norte-americanos correlacionaram os soft skills, aquilo que diz respeito a lidar com o ser humano, a gestão da motivação, da confiança, dos conflitos, de comportamentos, e pegando como exemplo a empatia, ou a atitude empática como parte da cultura organizacional, 91% deles relacionam
empatia, como parte da cultura, com os resultados financeiros da organização. E eu confesso a você que eu jamais pensei que ouviria isso, ou que leria algo sobre isso, numa publicação que é muito respeitada, que é muito séria, e que mostra que, aliás, é o início logo desse artigo diz isso, que esqueça aquele momento em que nós pensávamos em prazo, custo, escopo, qualidade. Agora, a gestão de projetos, a transformação das organizações vai muito além disso. E quando a gente fala de empatia, nós estamos falando de conexão humana, de não só nos colocarmos no sapato do outro, mas de sentirmos a emoção do outro. E se não formos capazes de compreender, temos que ser capazes, pelo menos, de respeitar. Essa é a melhor maneira de ajudar as pessoas no seu processo de mudança. Sim, perfeito, de sentir a necessidade do outro, né? No ambiente profissional. E tão interessante uma publicação como essa, nesse sentido, vindo do PMI, né? Que tem lá as suas cadeiras tão pragmáticas, né? Tão cartesianas, muito legal, excelente. Vicente, eu quero te agradecer demais. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim de mais esse programa, na certeza de que tudo que você trouxe aqui foi altamente elucidativo para todo mundo que está nos assistindo agora, nesse momento. Então, quero te agradecer, quero deixar aqui um espaço para você colocar para a gente como que as pessoas conseguem encontrar o seu conteúdo e te encontrar e ter acesso a você, por favor. Legal. Bem, convido a todos e a todas para visitar o nosso site, que é muito fácil, é hucmi.com, né, em inglês seria a2cmi.com. Nós estamos, no nosso site, você pode baixar os primeiros capítulos dos nossos livros, artigos. Nós temos a Galeria do Conhecimento, que é um blog com vídeos, o nosso canal no YouTube, Human Change Management Institute. Estamos no Instagram, que é Gestão de Mudanças 3G, terceira geração de gestão de mudanças, no Facebook, no Twitter. Vocês podem nos encontrar de qualquer maneira. Para mim é fácil também me encontrar, meu e-mail é bem fácil, é vicente@hucmi.com. E será um prazer, só de conversar sobre esse tema já me encanta, me deixa super feliz. Compartilhar conhecimento é minha missão de vida. E eu convido você a dar um pulinho lá, a compreender um pouco mais o que está acontecendo. Você vai ver tudo em vários idiomas. Nós temos uma série de webinars que são feitos em vários países onde nós atuamos, com diferentes abordagens e visões que são viáveis na transformação das mudanças e das organizações. E será um prazer te encontrar. Giovana, eu agradeço muitíssimo, foi muito legal estar aqui com você. Sabe que em tempos de pandemia a gente, infelizmente, não pode beijar, abraçar, estamos no mundo virtual. Então, nós desenvolvemos um cumprimento no A2CMI, no HUCMI, que é do meu coração para o seu coração. Que legal, coração. Obrigada, Vicente, obrigada. Agradeço imensamente sua presença aqui com todo esse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo que você está vendo aqui hoje, dessa entrevista incrível com o Vicente, se mantenha aqui e continue trazendo para a gente a sua necessidade. Assim, o Conexão Cliente ele é feito de temas que tem a ver com o que você vem falando com a gente, tanto na TV Max, que você pode acessar pelas redes sociais da TV Max, que vão estar sempre aqui nos créditos, como na minha própria rede social, também aqui nos créditos. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada, Vicente, mais uma vez, por você estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema tão relevante, principalmente nesse momento de pandemia. Um grande abraço a todos, um grande abraço para você. Nos mantemos juntos na próxima semana com mais um Conexão Cliente. Obrigada, Vicente.